Uma das características principais desse mundo caído onde nós estamos inseridos é a instabilidade. A realidade à nossa volta pode mudar de uma hora para outra de maneira inexplicável. Tudo à nossa volta, saúde, família, trabalho, relacionamentos, que num momento parece que está tudo em paz, tudo organizado, tudo direitinho, pode rapidamente se transformar numa tempestade. A palavra de Deus muitas vezes utiliza a figura do mar revolto ou das águas agitadas para fazer essa analogia com esse mundo instável que nos cerca. Na mentalidade judaica, tanto dos discípulos daquela época como todo o Antigo Testamento, o mar simbolizava essa realidade da instabilidade. Uma onda nunca é igual à outra. Mesmo quando o mar está calmo, está naquele estado de flat, ele está sempre se movimentando, sempre se mexendo, e nunca uma onda que chega até a areia é igual a outra. E a Bíblia nos mostra que a instabilidade da vida pode atingir qualquer pessoa. E os cristãos não estão imunes a essas mudanças de maré. Os irmãos casados, aqueles que já passaram da lua de mel, com certeza já enfrentaram dificuldades no casamento. Alguns casais que são mais emocionantes já enfrentam dificuldades no casamento na lua de mel. Aqueles que são pais, com certeza já enfrentaram alguma dificuldade na criação de um filho. Às vezes são tempestades financeiras. Você chega no trabalho e é encaminhado para o departamento pessoal para ser comunicado oficialmente da sua demissão. Irmãos, quem aqui está isento de, ao receber um exame de saúde de rotina, descobre que aquela dorzinha que você já estava até se acostumando, virou um grande problema? Muitas vezes, a gente precisa reconhecer, nossas tempestades na vida são consequências dos nossos pecados, assim como aconteceu na vida do profeta Jonas. E algumas vezes a gente está, mesmo vivendo submisso ao Senhor Jesus, mesmo buscando uma vida correta, mesmo levando de fato o cristianismo a sério, a gente se depara de uma hora para outra com um vento contrário, com a onda batendo no nosso rosto. Algumas ocasiões nós até colocamos a nossa fé em dúvida. Onde está Jesus nisso? Como é que Jesus me deixa passar, vou viver no meio desse caos? Irmãos, o texto de hoje à noite nos mostrará que mesmo quando a gente não consegue ver Jesus no meio da tempestade, no meio do mar revolto, Jesus sempre está presente, soberano, gracioso e agindo em favor dos seus. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Que passagem incrível, meus irmãos.
Não tem como a gente, no caso eu que sou fã do The Chosen, não tem como ler esse texto e não lembrar dessa cena que esse seriado produziu. E aí qual o contexto dessa passagem aqui? O que aconteceu antes até chegar nesse momento que a gente acabou de ler? No capítulo anterior, Jesus realizou a primeira multiplicação de pães e peixes. Os discípulos foram testemunhas desse milagre grandioso, de ver mais de 5.000 pessoas sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos testemunharam isso, e em seguida Jesus dá essa ordem para os discípulos: atravessem para o outro lado da margem, pode ir vocês, adianta aí, eu vou despedir as multidões, e vocês já fazem a travessia. Então, o texto começa, o versículo 22 começa no logo a seguir. Então, logo a seguir, a Jesus ter se despedido das multidões. Então, Jesus faz com que os seus discípulos peguem o barco, entrem no mar, e Jesus sabia o que eles iam encontrar ali na frente. Tudo estava debaixo da vontade soberana de Jesus. Existia um projeto, existia um plano, existia um propósito, existia um porquê de Jesus ter dado aquela ordem para os seus discípulos. E glória a Deus, meus irmãos, porque essa passagem, essa experiência vivida por esses homens, nos abençoará ricamente nesse momento com várias lições. Por favor, anote-as para você usar na sua vida, para que essas lições te abençoem ao longo da sua vida. Primeira lição que aprendemos com esse texto: nenhuma situação está fora do controle de Jesus, de Cristo. Amém? Repita isso para a sua alma. Nossa alma precisa encarnar essa verdade. Nenhuma situação está fora da soberania de Cristo, do controle de Cristo. É Jesus quem envia os seus discípulos para o mar, sabendo da tempestade que viria. Jesus os manda a si mesmo. Por quê? Porque às vezes as tempestades da vida farão parte do seu plano para amadurecer a nossa fé. Fazia parte do plano de Jesus, isso era necessário para promover, para provocar um amadurecimento da fé daqueles discípulos. Jesus sabia que aqueles homens ainda não tinham a noção real de quem Jesus era. Por isso Jesus utiliza elementos da natureza, elementos da sua criação, do mundo que Ele mesmo criou, para mostrar para aqueles homens e para mostrar para a gente hoje à noite que Ele não é apenas um grande mestre. Jesus é Deus, o Deus conosco, soberano sobre toda a criação. Você já tem consciência, você tem entendimento de quem é de fato a pessoa de Jesus? Até aquele momento, aqueles homens ainda não sabiam. Tinham sido testemunhas durante o dia da multiplicação dos pães e peixes, e eles ainda não tinham uma noção real de quem de fato Jesus era. Por isso Jesus os enviou para o mar. Jesus sabia o que seus discípulos passariam, assim como Ele sabe o que eu e você estamos passando nesse momento. O tamanho das ondas que você está enfrentando hoje, o Senhor sabe. Mas é na agitação do mar da vida, meus irmãos, que a gente aprende de verdade como a gente precisa confiar e descansar no Senhor. É quando a gente toma noção de que a força do nosso braço não consegue fazer nada, não consegue dar conta das nossas demandas, é que a gente se entrega e aprende a descansar definitivamente no Senhor. O mar estava revolto, o vento era forte e contrário, muito provavelmente a água batia no rosto daqueles irmãos, o pavor dominava os ocupantes daquela jangada judaica, mas foi ali, no meio do caos, que aqueles homens viram o que eles jamais imaginavam. Não foi no meio da multiplicação dos pães e dos peixes, foi no meio da tempestade que eles tiveram consciência de algo maravilhoso. Amados, é no meio da tempestade e não da calmaria que a gente aprende a confiar e descansar na soberania de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas se aproximam da fé cristã tendo a ideia equivocada de que se eu me aproximar de Jesus, se eu fizer tudo certinho, se eu cantar as músicas bonitinho, se eu virar um crente bonitinho, tudo vai dar certo na minha vida soberana. A calmaria vai ser o meu projeto de vida. Mas, meus irmãos, eu vi um irmão rindo agora. Eu vi um irmão rindo. Meus irmãos, o texto sagrado mostra para a gente que os discípulos estavam no centro da vontade do Senhor. Estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus ordenou. E mesmo assim eles estavam enfrentando um mar revolto. E Jesus fez isso com um propósito.
para que eles fossem amadurecidos na fé, na marra. Por quê? Nós somos um povo de dura serviço. O que isso significa? Nós somos bonequinhos de barro, mas com a cabeça dura. Às vezes as coisas estão claras, Jesus se revela de uma forma doce, singela, mas a gente insiste em não entender, em não compreender. Aí ele aperta o parafuso, ele agita a água, ele sacode o barco. No meio do caos, Jesus vai até eles. O texto diz aqui que no meio daquela tempestade, Jesus vai até eles andando sobre as águas. O mar, símbolo da confusão e do perigo para aqueles homens, para aquela cultura, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Irmãos, isso nos ensina que nenhuma situação, por mais assustadora que seja, está fora do controle de Cristo. Amém? Quando Jesus diz no versículo 27, coragem, sou eu, não tenham medo, Jesus está revelando algo muito mais profundo. Essa expressão, sou eu, nos aponta para aquilo que Moisés ouviu lá em Êxodo 3. Quando Moisés perguntou, Senhor, quem que eu vou anunciar no Egito? O eu sou, anuncie o eu sou. Jesus está anunciando para aqueles homens, sou eu, coragem, não tenho medo. Jesus está afirmando, mostrando para aqueles homens que o próprio Deus está caminhando sobre as águas. E por que Jesus caminhou sobre as águas? Eu não sei se você é inconformado assim como eu, né? Eu sempre fico perguntando umas coisas para o texto, pergunto, por que Jesus andou sobre as águas? Sem prancha. Com prancha eu ainda entenderam, stand-up, não, mas sem prancha andando sobre as águas, por quê? Por que simplesmente ele não deu uma ordem, igual na primeira tempestade? Vocês lembram de Mateus 8? A primeira tempestade que os discípulos enfrentaram, Jesus estava no barco, dormindo. E ainda assim, esses mesmos homens ficaram apavorados, acreditando que iam morrer, e acordam Jesus. Como que alguém tem petulância de acordar Jesus? Imagina o Senhor dormindo, o cara, ô Jesus, nós vamos dançar. Então, na primeira tempestade, lá em Mateus 8, aqueles homens estavam com Jesus dentro do barco, e Jesus deu uma ordem, acordou, mar, calminho, vento, acabou. E transformou aquele caos na hora em calmaria. Por que Jesus não fez isso de novo? Jesus estava trazendo, revelando uma mensagem muito mais profunda. Quando os discípulos terminam, Mateus 8, versículo 27, os discípulos ficam perplexos com essa ordem que Jesus dá para os elementos da criação e se perguntam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles vivem algo extraordinário, mas terminam aquela experiência com uma dúvida. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ficam perplexos, mas continuam com a dúvida. E agora a pergunta era, quem é esse que vem sobre as ondas? Quem é esse que vem sobre o mar? Quem é esse que vem sobre o caos, sobre a tempestade? Só pode ser um fantasma. O que está ruim vai ficar pior. E aqui, meus irmãos, a gente tem um detalhe precioso, que aqueles homens deveriam saber, por causa da tradição judaica, por causa de tudo que eles conheciam do Antigo Testamento, andar sobre o mar era algo associado somente ao próprio Deus. No Antigo Testamento, na cultura judaica, na fé judaica, andar sobre o mar era algo apropriado, associado somente à pessoa de Deus. Em várias passagens do Antigo Testamento, Deus é apresentado como aquele que anda sobre as águas. Observe, Jó, capítulo 9, versículo 8. Sozinho Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Salmo 77, versículo 19. O teu caminho, ó Deus, foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas. Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, aquele que abre um caminho sobre o mar. Aleluia, aleluia. Queridos, vários teólogos, vários comentaristas reconhecem que no contexto aqui de Mateus 14, esse ato de Jesus de andar sobre as águas foi intencional, para revelar para aqueles homens, para os seus amigos, para os seus discípulos, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira divindade. Foi como se Jesus estivesse falando para aqueles homens, Deus está andando na direção de vocês, eu aqui sou o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco.
uma vez que ele realiza algo que no Antigo Testamento apenas Deus faz, então muito mais do que acalmar o mar e o vento, Jesus anda sobre o mar agitado, Jesus anda sobre a tempestade, Jesus anda soberano sobre o caos. Aquele que domina aquilo que nós acreditamos ser indomável é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Isso que Jesus queria que aqueles homens aprendessem. Andar sobre as águas não era apenas um evento sobrenatural, mas uma declaração da sua real identidade. Coragem, sou eu, o eu sou, está aqui, não tenho medo, eu estou com vocês, aleluia. Na primeira tempestade, em Mateus 8, os discípulos viram Jesus acalmando o mar e terminaram com uma dúvida, mas agora eles viram algo ainda mais impactante e terminaram com uma certeza. Agora eles não têm mais a dúvida, eles reconhecem. No final, Mateus 14:33, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, aleluia. Acabaram-se as dúvidas, acabaram-se as dúvidas. Agora nós sabemos quem é Ele. Irmão, se você é de Jesus, descanse no senhorio soberano dEle, amém? Se você é de Jesus, coragem, o eu sou está andando com você. Mesmo que você não enxergue, mesmo que no momento em que as ondas batem no seu rosto, você não consiga perceber a presença dele, ele está falando para a gente, coragem, sou eu. Nós jamais estaremos sozinhos, à deriva, no meio das tempestades desse mundo caído. Mesmo que no meio do caos, a nossa fé revele o seu verdadeiro tamanho. Mesmo que no meio do caos, a gente fique com medo. O Senhor, nosso Jesus, é gracioso, é fiel, a graça dele nos sustenta. Essa é a segunda lição dessa passagem incrível. Nossa fé é frágil, mas Jesus é gracioso e fiel. Aleluia! Nossa fé é frágil, é débil, mas Jesus é gracioso e fiel. Versículo 28. Em diante, o texto sagrado mostra um discípulo aparentemente ousado, diferente dos 11 apavorados que nem se mexeram dentro do barco. Imagina, a unha devia estar cravada naqueles pedaços de madeira lá, ninguém se mexia, apavorado. E um deles, Pedro, ousou fazer algo incrível. Na verdade, ele contra-argumentou, ainda cheio de dúvida. Versículo 28. Mesmo cheio de dúvida, Pedro contra-argumentou: se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, se não é um enviado lá do coisa ruim, que vem sobre o mar, mande que eu vá até você andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Como Jesus é doce, é paciente. Venha. E Pedro, debaixo da autoridade da palavra de Deus, desce do barco e anda sobre as águas e foi até Jesus. Versículo 30, infelizmente, reparando porém na força do vento, ele teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, imediatamente, Jesus estende a mão, o segura e o salva. Antes de você julgar Pedro como um cara vacilão, saiba que esse discípulo é exatamente como eu e você. Muitas vezes nós começamos confiantes, de peito estufado, falando uma porção de coisa bonita, glória a Deus, mas adiante, no meio das circunstâncias, no meio do vento contrário, no meio das notícias ruins, no meio da gritaria dentro de casa, a gente vacila. Pedro só afundou porque num determinado momento ele enxergou dois caminhos em vez de um. Gente querida, o cristão não tem duas opções, o cristão não tem dois caminhos. O cristão só tem um caminho a seguir, Jesus Cristo, aleluia. O caminho estreito, que nos leva à porta estreita, mas o caminho da salvação eterna. No momento em que a gente para de olhar para Jesus, o pavor nos domina. Fé e medo não têm comunhão. Repare outro detalhe precioso no versículo 30. Quando Pedro começa a afundar, o que ele faz? Ele grita, ele já pede socorro. Ele não espera se afogar para depois pedir socorro. Salva-me, Senhor. Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Jesus não deixa Pedro afundar. Jesus não o abandona. Pedro vacilou,
Eu e você podemos vacilar, eu e você podemos vacilar uns com os outros, a igreja pode vacilar com você pode vacilar com seus irmãos aqui, mas Jesus jamais nos deixará, Jesus jamais nos abandonará, Jesus jamais deixará de ser paciente e gracioso com a gente. Aleluia. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aleluia, aleluia. A gente precisa ter essas passagens gravadas na nossa mente, no nosso coração, na nossa carne. Você que gosta de tatuagem, tatua essas passagens no seu corpo, para que a sua alma não se esqueça dessa preciosidade. Nossa fé é frágil, é pequena sim, somos débeis, somos um povo de dura cerviz, mas Jesus é gracioso e fiel, aleluia. Mesmo diante da dúvida de Pedro, Jesus o resgata sem demora. Isso revela um Cristo gracioso e paciente, que não abandona os seus, mesmo quando vacilamos. Quem dera fôssemos pacientes uns com os outros, assim como Jesus é com a gente. Quantas crises, quantas tempestades nós evitaríamos se fôssemos pacientes uns com os outros, se fôssemos graciosos uns com os outros, se tratássemos o outro como Cristo trata a gente. Pedro, debaixo da autoridade da palavra de Jesus, caminha sobre as águas. As leis da física, as leis da natureza se submetem à ordem de Jesus. Pedro presencia e experimenta algo extraordinário, ainda assim duvidou. Quem aqui nesse auditório é diferente de Pedro? Eu vou falar por mim, eu também sou homem de pequena fé, eu também vacilo, na verdade eu sou bipolar. Minha fé às vezes é frágil, como a de Pedro, e às vezes é vergonhosa, como a daqueles 11 homens que ficaram dentro do barco com a sua roupa, com a sua fralda cheia. A Bíblia fala, os homens estavam apavorados, isso é uma palavra bonitinha para não dizer que eles estavam, Eu não vou falar, Senhor, para não ficar feio. Eu jamais subiria nesse púlpito se não fosse a graça sustentadora de Jesus Cristo. Eu tenho consciência, um pouco de consciência do tamanho da minha fé. E tem mais um novo detalhe precioso no vacilo de Pedro. A palavra de Deus nos concede mais um novo ensinamento. A gente deve pedir socorro assim que a gente percebe que está afundando. Assim que você perceber que a água está mexendo mais do que deveria, já grita por socorro. Meu irmão, minha irmã, não espere se afogar para depois pedir ajuda. Nossa segurança não está na força da nossa fé, mas na graça sustentadora de Jesus. Quem segura a gente pela mão é Jesus. Quem não deixa a gente se afogar no mar da vida é Jesus. Não espere se afogar totalmente para depois clamar por socorro. O braço forte é do Senhor, mas manifeste que você reconhece isso logo no início da crise. Em última análise, essa passagem revela não a ousadia ou a grandeza da fé de Pedro, mas na verdade revela a grandeza da graça sustentadora de Cristo. Essa passagem revela isso, como é Cristo, como Ele é gracioso, como que a graça dele sustenta a gente, mesmo nos piores momentos de vacilo, de dúvida, de falta de fé. Irmãos, essa revelação, essa passagem tem que trazer paz para o nosso coração, tem que trazer consolo, conforto, e tem que encher os nossos lábios de louvor e gratidão. Quando durante a pregação eu fico falando aleluia, não é cacuete de pastor não, tá? É louvor mesmo, é adoração. Não tem como a gente entrar na presença do Senhor tendo consciência disso e não apresentar um louvor que extrapola a capacidade do nosso pulmão. É impossível entrar na presença do Senhor tendo conhecimento, tendo esse reconhecimento e cantar de forma apática. Essa é a terceira lição do texto. A presença de Jesus traz paz e gera adoração. A presença de Jesus traz paz e gera adoração.
Se você não sente paz, não sente vontade de louvar a Jesus, questione se de fato você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Se você entra e sai daqui e não sente nada, ou você é uma geladeira Brastemp, ou você tem que rever. Meu irmão Antônio gosta das minhas piadas ali, ó. Essa criatura entra aqui, não sente a presença de Deus, sente vontade de louvar, de explodir os pulmões, de ficar rouco, cantando para o Senhor, tem que dobrar a dose do medicamento ou tem que rever se de fato está salvo. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando Cristo entra no barco, o vento cessa, o mar revolto se acalma. O pavor e o caos dão lugar à paz. Resultado, os discípulos adoram, reconhecem a real identidade de Cristo. Isso se transforma em louvor, em adoração. Quem é este que vem sobre o mar? É o grande eu sou, é o nosso Deus. A tempestade não era o fim. O objetivo principal era conduzir aqueles homens a um estado ainda mais profundo de adoração. Irmãos, a vida cristã não se resume no consumo de milagres. Nós não somos sanguessugas devoradoras de milagres. A vida cristã tem que nos conduzir para uma prática cada vez maior, mais intensa, mais profunda de adoração. Na eternidade não haverá pregação. Pode dar um glória a Deus aí, né? Você não vai mais me ouvir pregando. Na eternidade não haverá evangelismo, não vai ter discipulado, não vai ter célula. Na eternidade seremos aquilo que de fato Deus nos criou para sermos: verdadeiros adoradores. Então, se você não gosta de cantar, é bom você aprender a gostar. Lá, Jesus não vai mudar os planos dele. Melhor você mudar o seu. Talvez a tempestade que você está enfrentando nesse momento esteja justamente sendo usada por Jesus para levar o seu coração de volta a uma adoração verdadeira, ainda mais intensa. Às vezes queremos que Jesus seja apenas o nosso rápido resolvedor de problema. Lembra daquela, não sei se ainda existe aquela franquia, Marido para quê? Você contratava uma pessoa para fazer aquilo que seu marido não faz: trocar a lâmpada que queimou, trocar o gás, resolver aquele sifão que estourou, ele não resolve. Tem horas que muita gente enxerga Jesus como se fosse um resolvedor rápido de problemas. Não pode demorar para resolver, tem que resolver rápido. Mas Cristo, em sua sabedoria, muitas vezes escolhe vir até nós no meio do problema, surfando sobre a tempestade. Em vez de tirar a gente imediatamente do problema, da tempestade, Jesus vem andando no meio dela, para falar o quê? Coragem, não seja servo da circunstância, você é do Senhor, tenha coragem. Com isso, Jesus ensinou para os seus discípulos que a sua presença é mais preciosa, é mais valiosa do que a ausência de tempestade, meus irmãos. Nós temos que sair daqui essa noite com essa certeza. A presença de Jesus na nossa vida, na nossa história, é muito mais preciosa do que a ausência de problemas, de tempestades, de crises. Essa verdade tem que encher o nosso coração de paz, tem que encher os nossos lábios de adoração. Amém? Vamos para as aplicações, ainda não terminou, ainda estou empolgado aqui. Aplicações. Primeira aplicação: acredite, Jesus está presente nas tempestades. Acredite, coragem, não tenha medo, não duvide. Em meio às suas crises, não se esqueça, fale isso para a sua alma: Jesus está presente no meio dessa tempestade. Você pode estar até não enxergando, mas Jesus está presente. Ele é fiel à sua palavra. O mar revolto que nos assusta está debaixo dos pés do nosso Salvador. Aleluia! Como é que eu não vou falar aleluia depois de uma frase dessa? O mar revolto que nos assusta está debaixo dos pés do nosso Salvador. Aleluia! Na caminhada cristã, desviar os olhos de Jesus é a sentença certa para a gente afundar no caos.
No primeiro culto eu não sabia, perguntei para os irmãos, aquela parada que os animais de montaria usam, agora eu já sei, os irmãos me informaram, antolho. Olha que nome esquisito. Mas todo cristão deveria andar, sabe aquela parada que os cavalos botam, que fica assim, para o bicho não se assustar e ficar fixo numa única direção? O crente devia ganhar isso quando saísse do batismo. Ganhava um antolho para só olhar para Jesus. Quando a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o mundo à nossa volta, começa a ver as notícias do mundo à nossa volta, a gente começa a afundar. Nessa vida as tempestades são certas, mas acredite, coragem, Jesus nunca te deixará. Amém? Mesmo quando invisível aos nossos olhos, Ele intercede, Ele age soberanamente. Romanos 8 diz isso. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Então fortaleça a sua fé através de experiências, de exercícios espirituais. Leia, estude as Escrituras. Mas estude mesmo, faça que nem eu, faça pergunta, fica ali querendo, Senhor, me fala, me revela, o que é isso? Invista mais tempo no seu a sós com Deus. Invista mais tempo em oração, em comunhão com seus irmãos. Valorize a sua célula. Esses exercícios vão manter o nosso foco fixo em Jesus. Esses exercícios fazem a função do antolho. Quanto mais você ora, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você vive em comunhão com os seus irmãos, mais os seus olhos ficam fixos em Jesus. O pau está cantando à sua volta, o mundo está se afogando. Tem gente, não deixa, eu ia falar que tem gente ficando sem passaporte, mas não vou falar isso não. Cara, mas Jesus está soberanamente agindo na vida da gente. Amém? Segunda aplicação. Se você sente a sua fé fraca, clame, assim como Pedro. Se você sente a sua fé fraca, não espera nem afundar, já começa a gritar, Jesus, salva-me. Grite como o apóstolo gritou, salva-me, Senhor. O mesmo Jesus que segurou Pedro, que sustentou Pedro, vai sustentar a gente. Aleluia. Sua graça vai nos sustentar. Nossa fé pode até ser pequena, mas tem que ser ancorada em Cristo. Tem que ser ancorada em Cristo. Eu tenho que saber quem é o objeto da minha fé. A salvação de Pedro não dependia da sua fé, da sua força, mas da fidelidade de Cristo. É Cristo quem sustenta o crente vacilão. O grito de socorro é uma oração que Jesus sempre ouve, meus irmãos. Se você sente a sua fé fraca, vem gritar, vem pedir por socorro, todas as quintas-feiras aqui na igreja. Tem uma reunião de oração às 18h30 com as Débras, tem uma reunião de oração às 20 horas aqui com outros irmãos. Vem gritar por socorro, vem gritar, Jesus, salva-me. Não espere se afogar para depois pedir socorro. E quando o mar se acalmar, faça como os discípulos. Adore o Senhor, celebre o Senhor em adoração. Essa é a nossa terceira aplicação. Quando o mar se acalmar, adore ao Senhor Jesus. Cante como se fosse alguém que está cantando para um Deus que anda sobre o mar. Cante como alguém que louva e adora, como se de fato fosse servo de um Deus vivo. Quando o mar se acalmar, não esqueça, é hora de celebrar a vitória, é hora de cantar louvores, adorar a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. O conhecimento correto de quem é o nosso Deus tem que nos levar a esse processo de adoração. E a adoração não é só o momento do louvor. Às vezes a gente pode acabar passando essa impressão de que a adoração é só cantar. Não, a adoração é o DNA do cristão. Deus nos fez para sermos adoradores. O que é isso? Você vai viver o seu dia a dia inteiro em postura de adoração. O culto do crente começa quando a gente abre o olho pela manhã. Está vivo, a graça e a misericórdia de Jesus se renovou sobre a sua vida, aí começa o culto. Aqui nós estamos celebrando, aqui nós estamos cantando a vitória de Jesus na nossa história, na nossa vida. Mas o culto do cristão, esse viver em adoração, é 24 horas do nosso dia. Quem é do Senhor tem que verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o nosso Senhor. A adoração é a nossa resposta diante do poder e da graça de Jesus. Toda a intervenção de Jesus na nossa vida, na nossa história, visa conduzir o nosso coração para esse estado ainda mais intenso e profundo de adoração.
Igreja querida, o texto sagrado de hoje à noite nos ensinou isso, que aquele que é soberano sobre o mar é o nosso Deus. Nossa fé pode até ser pequena, mas Jesus é poderoso para nos sustentar. Por isso a gente pode confiar, descansar e adorar ao nosso Deus gracioso e maravilhoso que é Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, receba essa oração, Senhor. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos no Senhor, que os teus servos, Senhor, que nesse momento estão enfrentando alguma tempestade, te enxerguem, Senhor, vindo sobre o mar e fiquem em paz, Jesus. Sustenta a nossa fé frágil, Senhor. Por favor, nos perdoe por ainda nos assustarmos com a força do vento contrário, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Ensina a gente a confiar no teu poder, a descansar na tua presença, e que em todo o tempo, Senhor, o nosso coração te adore cada vez mais, porque teu é o reino, a soberania sobre a nossa história e a glória para sempre. Amém e amém.